Uma boa noite a todos, queridos irmãos. Sintam-se abraçados e acarinhados por esta cúpula espiritual amorosa do nosso querido mentor Fabiano de Cristo. A nossa reflexão de hoje é do capítulo 157 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, cujo título é Faze isso e viverás. Emmanuel nos convida aqui a nos fixarmos mais propriamente numa das falas de Jesus, contida no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 28, que assim nos diz: E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Esta passagem de Jesus antecede a uma das mais lindas parábolas contidas no Evangelho, que é a parábola do bom samaritano, em que Jesus dialoga com o doutor da lei e ele começa então conversando com Jesus o que precisava fazer para herdar a vida eterna. E Jesus, frente à sua grande sabedoria, devolve a pergunta ao doutor da lei: que está escrito na lei? Como interpretas? Então, ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. E Emmanuel então começa sua mensagem para nos fazer entender melhor, falando: o caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. E nós sabemos, queridos irmãos, que todos nós aqui estamos buscando a bênção do Cristo, o seu amparo, a sua proteção. E Emmanuel nos convida a meditarmos sobre esta passagem de como estabelecer uma conexão mais profunda com este divino amigo. E então prossegue: não se surpreende Jesus com a pergunta daquele doutor da lei, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. E trazendo isso para nós, nos perguntamos: e quem de nós consegue surpreender Jesus? Ele já conhece o mais ínfimo dos nossos pensamentos. Antes de chegarmos a ele com os nossos problemas, antes de lhe revelar nossos conflitos interiores, ele desveladamente nos ampara. Jesus conhece o nosso cabedal moral, intelectual.
ele consegue vislumbrar a nossa trajetória espiritual. O bom pastor conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome. E assim acontece conosco hoje. Pedimos orientações aos espíritos, buscamos fórmulas, roteiros do que fazer e de como fazer, e esquecemos que já temos os elementos fundamentais porque já conhecemos o Evangelho de Jesus. E Emmanuel, então, nos fala de como é o viver. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior, como a espiritualidade sublime. E aquele indivíduo, ele apenas existia e até tinha uma certa expressão de vivência de vida, aquele doutor da lei. Mas é preciso ampliar a vida, e isto só se faz à medida em que vamos nos libertando o coração das algemas do egoísmo, do orgulho, da viciação, dissipando sombras da ignorância. Porque existir, todos existem, mas vida é a experiência digna da imortalidade. É aquilo que eu estou fazendo aqui e que irá me acompanhar na imortalidade. Viver não se resume ficar aqui na matéria, correndo atrás de títulos, aplausos, números. Isso são meios de serviço que me servirão para crescer, para eu ascender. Vida é movimento, vida é elevação, é estar disposto a ser cada dia nova criatura. E seguindo então Emmanuel nos diz: a mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações, que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Então, o que se deu lá há mais de 2000 anos se repete hoje com novas vestimentas carnais, com novos cenários, mas o convite e a lição são os mesmos. É o que já falamos daquele indivíduo que já tem anos de evangelho, mas quer ser conduzido como um bebê, quer ter nos espíritos superiores um babá à nossa disposição. Então é preciso, meus irmãos, que tenhamos mais consciência, mais maturidade espiritual. Não podemos esperar que o alto faça tudo. É imprescindível que nos esforcemos e que jamais vacilemos em fazer. Porque a vacilação é sinal de que ainda estamos presos a um passado que não queremos deixar. A vacilação é a falta de compromisso com o dever e com a mudança. E finalizando então, Emmanuel nos coloca: se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faze isso e viverás.
Isso nos lembra uma das poucas falas de Maria contidas no Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, nas bodas de Caná, quando Jesus transformava a água em vinho. E ela volta-se para ele e diz: faze tudo o que ele lhes disser. Então, as perguntas que pululam em nossos corações, em Jesus, certamente iremos encontrar a resposta. Então, meus irmãos, que a gente possa meditar nisso e, atendendo aqui a orientação de Jesus, fazer isso para que possamos viver e viver de maneira cada vez mais abundante. A todos vocês, um grande abraço, que Jesus vos abençoe e inspire. Fiquem com Deus, na paz de Jesus. Que assim seja.